Pega aí a palavra de Deus, pega aí a palavra do rei e abra comigo no livro de Salmos, capítulo de número 1, versículo de número 1 também. Diz o seguinte, vamos lá. O salmista está dizendo: bem-aventurado o varão que não anda segundo o conselho dos ímpios, nem se detém no caminho dos pecadores, nem se assenta na roda dos escarnecedores. Antes, o seu prazer é na lei do Senhor, e na sua lei medita de dia e de noite. O salmista Davi, a escrever esse salmo, ele observou que naquela época o povo andava falando demais, dando a sua opinião, seu ponto de vista. Cada um julgava as coisas como queria e como achava legal. O povo não parava inquieto, e ele percebeu que o povo andava fazendo motim, rodinhas ali, para comentar a vida de quem ia e de quem via, e seguia cada um o seu conselho, cada um o seu ponto de vista. E ele, quando ele viu isto, isso foi causando-lhe indignação, e viu que aquilo desagradava a Deus. O povo parava no caminho de pessoas ímpias, no caminho dos pecadores, e ali fazia rodinha de fofoca, de disse-me-disse, e naquela rodinha saía palavrão, saía defamação, saía pecado, saía tudo que não prestava, saía inclusive a vida dos outros naquela rodinha. E ele começa a alertar: irmãos, não andemos segundo o conselho dos ímpios, mas venhamos andar segundo o conselho de Deus, porque bem-aventurado, mais do que feliz, é o homem que anda no caminho do Senhor e que medita na sua palavra de dia e de noite. Este é o homem mais do que feliz na terra. Este homem que o salmista está citando aqui é o homem bem-aventurado, que não anda, que não pensa, que não fala, que não julga segundo a sua aparência, e que não para no caminho de pessoas que ficam falando besteira. O homem de Deus, ele sabe o que é bom, o que é ruim para ele. E quem trabalha em firma sabe muito bem disso. Em firma, em trabalhos, tem muita essas coisas. Em amigos ímpios, tem muitas essas coisas. Até mesmo na sociedade de hoje, você vai para a sua casa e você vê aquelas pessoas nas calçadas, não é? Comentando a vida de quem vai e de quem vem. E se você parar, meu irmão, aí a fofoca aumenta, tá? Porque a tesoura come. E sabe, a vida de todo mundo é impressionante. Aquela mulher que fica em calçada, inclusive homens também, falando de quem vai e de quem vem, qualquer informação que você pedir, ele sabe. Se você se perder, onde é a rua tal? Lá do tal, na esquina tal, dobra o beco tal, na rua do seu João, é lá que está. Porque sabe tudo. Tem pessoas que moram distante, ela sabe o nome. E nós temos que ter cuidado com isso. Por quê, pastor? São escarnecedores. Fala de quem vai, de quem vem, critica, julga segundo a sua visão, julga segundo a sua aparência, julga segundo o seu coração. E o conselho deles, diga para o teu irmão, e o conselho deles são maus. Na sociedade que nós vivemos hoje, nós vivemos uma sociedade meio que desviada, meio que pervertida, meio que, se fosse para falar no linguajar humano, meio que carniça, não é? Cada um tem o seu ponto de vista. Nós cristãos, nós somos bombardeados por opiniões públicas, por opiniões pessoal de cada pessoa. Nós somos bombardeados por forma de pensar, por forma de agir, por forma de falar, por forma de andar, pelo que fazemos ou deixamos de fazer.
Cada pessoa tem o seu ponto crítico, né, a respeito de cada coisa. Cada pessoa tem a sua opinião formada, tem a sua maneira de pensar, de julgar, de aconselhar e de criticar cada coisa que acontece nessa terra. E nós, como cristãos, pessoas que servimos a Deus, nós somos muito mais bombardeados do que qualquer outra pessoa pela nossa maneira de ser, maneira de falar, de pensar, de agir, até mesmo de perdoar. Se você parar um pouquinho, o ímpio, ele não perdoa a tua vida. O ímpio, ele bombardeia você porque você vai muito na igreja. O ímpio bombardeia você porque você agora agora da igreja para casa para a igreja. O ímpio bombardeia você porque você é dizimista e ofertante. O ímpio bombardeia você porque você agora não bebe mais, não fuma, você agora é com a Bíblia debaixo do braço. E o conselho que vem da boca deles é conselhos devorador, destruidor, e que vem não para edificar a nossa vida. E se nós pararmos um pouco, nós vamos chegar à conclusão que existe vários tipos de conselho nessa terra. Tem conselho do homem, tem conselho do diabo e tem o conselho de Deus. Diga glória a Deus. E nós temos que ser inteligentes, que para julgar e saber de quem está vindo aquele conselho que nós estamos recebendo. Tem conselho que vem de Deus, e tem conselho que vem do diabo, e tem conselho que vem do homem. E nós, como pessoas de Deus, nós temos que saber de quem vem aquele conselho, se de qual 3 pessoas ela está vindo para a minha vida. E eu e você, como pessoas inteligentes, nós temos que saber receber o conselho. Não importa de quem seja o conselho. Se alguém chegar dando conselho para você, o seu papel como homem e como mulher de Deus é receber. Você tem que receber todo tipo de conselho. Mas quando eu chegar em casa, eu vou passar uma peneira, eu vou reter o que é bom, e o que é ruim eu jogo fora. Porque tem todo tipo de conselho. Tem um bom, tem um mau, tem um moderado, né? Tem aquele que a gente pensa, mas não pratica. Tem todo tipo de conselho na nossa vida, e a gente tem que ouvir todos, não pode rejeitar nenhum, para que nós venhamos julgar quem é quem, né, que está na nossa frente, quem está nos aconselhando, se é o homem, se é Deus, se é o diabo. Tem pessoas que é usada por Deus para aconselhar o outro, mas já tem outros que é usado pelo diabo para te aconselhar. Já tem outros que é usado com sua sabedoria, sua experiência de vida, pelo seu ponto de vista, pelo que já passou, pelo que já provou, experimentou. Ele é um camarada excelente para dar conselho acerca dessa vida, para o seu filho, para um jovem que está aprendendo a caminhar. É uma pessoa de Deus, e nós não podemos de maneira nenhuma descartar os conselhos que vêm sobre a nossa vida. Sabe por quê? Porque nós não podemos julgar qual é o conselho bom e qual é o conselho mau, a não ser que você tenha o Espírito Santo de Deus na tua vida. Amém, igreja? Tem conselho que é claro, que nós sabemos logo que é do diabo. Qualquer briguinha que o marido tem com a mulher, aí chega o diabo da vizinha. A vizinha diz: mulher, como é que tu aguenta tudo isso? Se fosse eu, já tinha separado dele. Separa dele, mulher. Mete o pé na titela dele, para não ser outro canto. Manda ele embora. Isso é um safado sem vergonha. Isso não vale nada. Olha, separa desse homem. Só por causa de uma briguinha besta. Todo casal briga. Então, imediatamente, a mulher tem que ter sabedoria para olhar para a vizinha fofoqueira, linguaruda, que está dando conselho por mal. Conselho do diabo. Porque quem quer que você se desmantele na vida, quem quer que você se dê mal na vida, é o diabo. Mas Deus, Ele quer que você se dê bem. Tem casos e acasos para a mulher separar do homem. E pastor, se eu for para a Bíblia vai aprovar a sua separação só no caso de prostituição, tá? O teu marido te traiu, ou você traiu o teu marido, aí tem livre-arbítrio para separar. Mas se você não quiser, isso é problema seu e de Deus, tá? Mas tem casos e acasos que levam o marido
e a esposa se separar. Então você tem que saber o conselho que tem que receber nessa hora, não só nessa hora, mas também na hora de tomar uma decisão, na hora que estiver confuso, na hora que estiver perdido, precisando de orientação, precisando de um conselho, sem saber o que fazer, qual profissão escolher, qual faculdade que você quer estudar, qual curso quer fazer. Você tem que ter conselho de pessoas que entendem e que pode te ajudar. Entenda, existe 3 conselhos no mundo espiritual e no mundo material. Quais são os 3? Primeiro é de Deus, segundo o diabo, conselho do diabo, e o terceiro conselho é o dos homens. Amém? E eu quero te mostrar que o conselho dos homens, ele se desfaz. Se você me der um conselho e teu conselho for um conselho humano, carnal, sem ter um fundamento nenhum, sem ter um projeto nenhum para me abençoar, ele vai cair por terra. Eu quero te mostrar isso. Veja comigo aí, em Atos dos Apóstolos, capítulo de número 5, versículo de número 38. Atos dos Apóstolos, capítulo de número 5, versículo de número 38. Ele diz o seguinte: e agora digo-vos, dai de mão estes homens e deixai-os, porque se esse conselho ou esta obra é de homens, o que acontecerá, igreja? Se desfará, mas se é de Deus, não podereis desfazê-la, para que não aconteça, sedes também achado combatente contra Deus. Os discípulos estavam sendo julgados por pregar a palavra, por estar curando, libertando pessoas e pregando o evangelho. E todo mundo queria prender, queria parar, que era obra. E de repente lá no conselho, Gamaliel, um homem muito inteligente, ele fica olhando para aquilo e diz: peraí, gente, olha, não é bem por aí o caminho. Não vamos impedir esses homens, ou aprisionar, ou matá-los. Não é assim que se resolve as coisas. Vamos ser inteligentes agora, vamos deixar eles, vamos soltar eles. Por quê? Porque se este conselho for dos homens, se desfará, não é? Se isso aí que ele estiver fazendo, né? Essa obra, esses milagres estão fazendo, se for dos homens, se desfará. Mas se for de Deus, ninguém pode impedir. Diga glória a Deus, vai ter que acontecer. Então, libera ele, por quê? Para que nós não venhamos se achar combatendo contra Deus. Então, liberaram os discípulos e o evangelho chegou até nós por causa dele. Até hoje está continuando, porque aquele conselho era de Deus. Então, olha aqui para mim, tem conselho que é de Deus. Amém, igreja? Você tem que ser uma pessoa esperta. E outra coisa, não peça conselho a todo mundo. Só peça conselho, só abra os seus projetos, só declare os seus planos, o seu sonho, as suas realizações a quem você julga e acredita que seja homem ou mulher de Deus. Está me entendendo? Tem pessoas aí perdidas, confusas na vida, e ela quer um conselho, ela quer se encontrar, ela quer se achar, ela quer encontrar o caminho certo, ela quer saber se está no caminho certo ou errado. Aí ela acaba, no meio do seu desespero, querendo se encontrar, procurando conselho com quem não deve. Aí o que acontece? Você pede um conselho, está abrindo uma padaria gigante, eu estou abrindo aí, me dá um conselho, é bom eu abrir aqui, o que eu faço? Ao invejoso, miserável, endemoniado, ele olha para você e ele sabe que você vai se dar bem aqui na Osório, porque na Osório, aqui nessa avenida, tem pouca padaria. Ele diz: olha, não é bom não, homem. Por que você não pega esse dinheiro, compra um terreno? Você não pega esse dinheiro, sei lá, empresta juros? Por que você não pega esse dinheiro aí e faz aquilo outro? Aí você, mesmo, vou seguir teu conselho. Ele com inveja, ele não quer que você cresça, ele não quer que você se destaque, né? Aí você vai lá, faz o que ele diz, quebra a cara, e com poucos dias, quem é que quebra a padaria? O invejoso, o camarada que está querendo você se dar mal, que a quem você foi pedir conselho. Você tem que pedir conselho a quem é realmente homem e mulher de Deus,
que pode te ajudar, que não quer cobiçar o que você tem, que não está julgando você pela aparência, mas quer realmente te ajudar. E o mal das mulheres hoje é isto. O mal das mulheres hoje é isso. A maioria das mulheres, quando acontece um problema interno, familiar com o marido ou marido com ela tem costume de correr primeiro para a mãe. Corre para a mãe: mãe, o infeliz do meu marido chegou bebo ontem, tarapeté, petecatá, e conta um monte. O que é que eu faço? É claro que a mãe, gostando do filho, da filha, vai dizer: deixa esse cachorro safado sem vergonha. É ou não é? Mete a mão na cara dele: minha filha, volte para casa, a porta está aberta, na hora que você quiser vir, pode vir que eu te recebo. Aí a filha fica cheia de perna, dele. Quando ele chegar bebo hoje, eu vou plantar a mão no terreiro dos olhos e vou correndo para cá amanhã. Pode vir, minha filha. Então tem que ter cuidado. Você que é casado, não saia correndo para a mãe, para o pai, para o vizinho, para a tia, para o primo, para o cunhado, contando o que acontece dentro da tua casa e pedindo conselho acerca do casamento. Porque coisa que acontece na vida do casal fica entre o casal. Quer conversar com alguém? Vai conversar com teu pastor, vai conversar com tua pastora, e ali ele vai te aconselhar o que você pode fazer. E aí você vai analisar ainda se o conselho que o pastor deu é de Deus, é do homem ou do diabo. Amém, igreja? Então tem pessoas que gostam, tudo que vai fazer vai lá contar e vai pedir conselho para os homens. Olha, quer ver outro exemplo? Outro exemplo é o seguinte: o camarada está trabalhando no emprego, ganhando R$1.000. Aí lá recebe uma proposta para ganhar 2.000 no outro emprego. Aí ele: puxa, eu vou, eu não vou, como é que eu faço? E agora, meu Deus, qual a atitude que eu vou tomar? Esse aqui já está seguro, e atrás de um passarinho que está voando. Meu Deus, peraí, aí, ô fulano, liga para outra pessoa: eu recebi aqui uma proposta e é muito melhor do que o meu, o que é que tu acha? Rapaz, se fosse eu, largava tudo e ia correndo. Eu mesmo pedi as contas aí, nem esperava me mandar embora, eu ia lá correndo para esse outro. Puxa, agora lascou mesmo, agora eu estou meio confuso. Aí vou lá para o outro. Aí você está perguntando para um e para outro: recebi uma proposta de emprego aí, o que é que eu faço? Se fosse tu, fazia o quê? Eu fazia isto. Aí ele acaba fazendo besteira. Você tem que orar, não pode conversar com todo mundo. O camarada está ali bem quietinho. Aí você chega para ele dizendo: olha, recebi uma proposta de emprego aí para ganhar mais do que o meu. É mesmo? Que legal. E quanto é que é? No meu trabalho eu ganho 1.000. Já aumenta os olhos. 1.000? Sim, e o outro? Eu vou ganhar 2.500. 2.500? Sim, mas cesta básica, convém no médico? Convém no médico? É mesmo? Coração bum, 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 bum. Os olhos vai aumentando, vai crescendo. Puxa, onde é essa empresa? Manda um currículo lá também. Leva um currículo meu, vamos lá. Ele quer que você se dê mal e ele se dê bem. Amém, igreja? Sem contar que tem pessoas que têm prazer em ver tua queda. Tem pessoas que se alegram com tua queda, com tua derrota. Tem pessoas que dizem assim: bem feito, caiu aí, sem vergonha, bem feito. Cuidado, a sua vida tem que ser um pouco restrita.